Glória a Deus. Pode sentar, fique à vontade. Hoje é o dia 21. Aleluias. Eu falei que ia passar rápido, né? Eu disse que ia ser rápido nessa nossa jornada, propósito em comunhão, em corpo que fizemos, de oração diária, de jejum diário e também de momentos devocionais, seja sozinho ou em família, né? Buscando crescer em Cristo. E isso para nós é muito especial. Como eu ministrei essa semana, eu mandei uma mensagem aí para todos da nossa igreja, falando do que isso significa, né? E recentemente também eu ministrei uma palavra aqui a respeito do jejum que funciona, do jejum verdadeiro, né? E o jejum não é como uma apelação para a gente ficar pedindo brinquedinhos para o Senhor Jesus. Só jejua e ora quem realmente quer viver a vontade de Deus. Só jejua e ora quem realmente quer viver no centro do coração de Deus. Só jejua e ora aquela pessoa que está decidida dentro do seu coração, que quer mais de Deus e menos de si próprio no seu coração. Está resolvida, que é isso que quer da sua vida, né? Agora imagine uma igreja toda fazendo isso. Você está entendendo? Você está entendendo o que temos procurado viver, o que temos buscado? Porque tudo aquilo que nós precisamos da parte de Deus, gente, já está liberado, já está provido, nós já temos disponível já. O que o Senhor está procurando na terra são pessoas que o buscam de todo o coração, pessoas que o desejam, que o adorem, que querem viver os seus caminhos, a sua vontade, ser como o Pai é. Filhos que querem ser como o Pai é de todo o seu coração, né? E aí então não tem como isso não ter resposta, não dar certo, né? É isso que temos procurado viver como discípulos de Jesus individualmente, como igreja, como corpo, como família de Deus, famílias, filhos que têm um lar. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos. Os cultos da palavra estão numa série de ministrações no livro de Atos, vamos até o capítulo 12, mas hoje nós começamos o capítulo 5, Atos capítulo 5, tá? A igreja, o tema geral dessa nossa jornada na palavra de Deus é sobre a igreja. A igreja em Jerusalém, Judeia e Samaria, né? E é por isso que vamos somente até o capítulo 12, né? E hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos da vida e do ministério dos apóstolos, tá bem? A vida de autoridade dos apóstolos, né? Então nós vamos do verso 1 até o verso 16. Atos capítulo 5, a partir do verso 1. Amém? Acompanhe então aí a leitura. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher, Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. Sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta.
dos pés, os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela também estava morta, e levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Amém, meus queridos? Sabe que nessa passagem existem dois aspectos que nós precisamos observar aqui, né? Um deles é a gente prestar atenção nos acontecimentos, nos fatos. E essa passagem aqui, ela é um pouco dura, né? A gente vê aqui um zelo, um nível de zelo e de rigor da parte do Senhor grande, né? E esse zelo, esse rigor da parte do Senhor acontece tanto na confrontação com o pecado, quanto na manifestação do poder de Deus para tocar nas vidas das pessoas. Porque isso, gente, é uma coisa que faz parte da pregação do Evangelho. Já foi ministrado aqui, nos primeiros momentos de adoração aqui no nosso culto, os sinais, a manifestação do poder de Deus é muito importante para dar peso à mensagem pregada. Eu costumo dizer que uma igreja que não acredita em milagres, ou um crente que não acredita em milagres, essa pessoa, essa igreja, ela está com sérios problemas espirituais. Uma igreja que não acredita no poder, na manifestação extraordinária, sobrenatural de Deus, que Deus pode fazer coisas fora da linha do natural, sair da curva das coisas naturais e ainda assim realizar coisas, essa igreja tem sérios problemas. Alguém que lê estas palavras e pode, entenda, eu estou falando sobre o poder de Deus, ok? E achar que a operação do poder de Deus, como vemos aqui, é algo que ficou somente para essa época, cerca de 2000 anos atrás. Essa pessoa, ela está entendendo a mensagem do Evangelho em parte, e não todo. A palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele se manifesta não somente em palavra, mas em poder. As duas coisas precisam vir juntas. Existem pessoas que só buscam poder. Existem pessoas que só buscam palavra. E se ficar com um dos dois, ainda assim será capenga. Assim como nós, a nossa vida. Nós, como seres humanos, nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. E não tem como tirar um e a gente continuar sendo humano. Entende? Um espírito sem corpo é um fantasma. Não é um ser humano. Um corpo sem espírito, sem alma, é um defunto. Né? Não tem como. E a mensagem do Evangelho também, ela é completa com tudo que ela vem. Tanto palavra, quanto poder. Que direciona. O poder mostra a presença de Deus. O poder mostra que aquela mensagem, ela é real. Ela confirma, ela chama a atenção das pessoas. Ainda que, até hoje, e como diz o texto, existem pessoas que ouvem a mensagem,
que vem a manifestação do poder de Deus. E ainda assim não creem, mas ficam analisando. Será? Qual que é a estratégia? Qual que é o esquema que está por trás disso? Fica resistente, analisando, tentando definir, tentando entender o que Deus está fazendo. E isso, queridos, é uma coisa, é um dos aspectos. A gente ficar preso naquilo que estava acontecendo, nos fatos que aconteceram aqui, como no caso deste casal, como no fato de Pedro com os demais apóstolos estarem fluindo no meio das pessoas ali na cidade de Jerusalém. Mas a outra leitura que nós podemos fazer, o outro aspecto desta mensagem aqui e é o mais importante, é o como isso aconteceu. Ou, ainda eu diria, o porquê que estas coisas aconteceram aqui. E é por isso, queridos, que o título desta palavra nesta manhã é autoridade. Autoridade nas vidas dos apóstolos. Aqui era algo que acontecia na vida de toda a igreja. Mas essa passagem que nós estamos meditando, ela se concentra no testemunho das vidas dos apóstolos. E existe uma chave espiritual. E se você não prestasse atenção em mais nada do que for ministrado nessa manhã, mas se você guardar isso, você já sairá daqui enriquecido. E a chave espiritual que está por trás disso daqui é o seguinte: a autoridade ativa poder. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando? A autoridade ativa poder. A autoridade, gente, não é algo que se tem por meio de títulos. A autoridade não é algo que se tem por meio de cargos. A autoridade não é uma coisa que é passada de mão para mão. A autoridade é algo que se constrói por meio de um viver. Mateus capítulo 7, no finalzinho daquele capítulo, é dito que o povo, depois que Jesus, ele ministra o que ficou conhecido como Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, e chega ali no final de Mateus capítulo 7, vai dizer que as multidões ficavam maravilhadas com Jesus, porque ele ensinava diferente dos outros líderes religiosos. Porque a palavra dele era diferente da dos líderes religiosos. Porque Jesus ensinava como quem tinha autoridade. O que significa, queridos, ter autoridade? Ter autoridade é ter moral para falar. Vamos trazer para o vocabulário comum? Ter autoridade é ter moral para falar. É falar de algo que se conhece. Não é dar um palpite, dar um chute. Ter autoridade é falar de algo que se vive. Entende? De algo que você crê e vive no seu dia a dia. É a mesma coisa que você conversar com uma pessoa sobre a sua saúde, ok? Senta para conversar com uma pessoa sobre a sua saúde e é uma pessoa que ela está estudando medicina. Ela está lá se preparando naquela jornada que na maioria das vezes, começa com 6 anos e termina com 10 anos de preparação, quando coloca residência e tudo mais, na área da medicina. E aí você senta para conversar com um estudante que está no 2º ano de medicina para pedir orientações sobre uma cirurgia delicada que você vai fazer. Olha, como é que funciona? Quais são os riscos? O que pode acontecer? Ele vai falar, mas a maioria das coisas que ele vai falar é por suposição. Eu acho que. E eu estar conversando com uma pessoa que está dizendo o tempo todo para mim, eu acho que, falando de uma cirurgia que estão querendo fazer no meu corpo, você acha que eu vou confiar 100% nessa palavra? Não. Por quê? Porque para ser cirurgião, são mais de 10 anos de preparação. Depois da residência, há outras especializações para se fazer. Uma pessoa que toca no corpo de outra pessoa na área da medicina cirurgicamente, ela tem pelo menos 18 anos de preparação. É quase uma vida.
Tem gente aqui que não tem 18 anos de vida. 18 anos se preparando para fazer algo, para tocar, para abrir o corpo de uma pessoa e fuçar no que está lá dentro. Né? Aí quando você conversa com uma pessoa assim, que já se preparou completamente, que já estudou, que já foi ensinada por outros que já sabem o caminho das pedras, faça assim, não faça assim, olha aqui como eu estou fazendo, coloca a mão aqui junto com a minha, enfim. Aí eu chego para perguntar, aí vai me passar segurança. Aí eu vou prestar mais atenção no que essa pessoa vai me falar, porque ela tem autoridade naquilo que ela está falando. É uma coisa que ela conhece de verdade, não de ouvir falar, mas porque ela faz aquilo, ela vive aquilo, ela pratica aquilo. Queridos, o que acontece nessa passagem aqui, por meio das vidas dos apóstolos, não é nenhum segredo, não é nenhuma caixinha mágica das coisas espirituais. O que é visto nas vidas de Pedro e dos demais apóstolos aqui, destes homens de Deus, é uma autoridade, é o poder de Deus se manifestando por meio da autoridade de vida que estes homens tinham na presença do Senhor. Uma autoridade de viver na presença de Jesus. Uma autoridade de buscar a Jesus constantemente. Uma autoridade fruto de exercer a fé em Jesus. Uma autoridade fruto de crer no nome de Jesus e ter o nome de Jesus como a sua identidade. Quem é você? Eu sou uma pessoa salva por Jesus Cristo. Eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma filha de Deus pela graça de Jesus Cristo. Há uma autoridade que se manifesta fruto de pessoas que vivem a vontade de Deus. Não apenas desejam, mas não buscam. Mas que realmente se rendem à vontade de Deus. Pessoas que estão resolvidas de todo o seu coração de submeter a sua vontade à vontade do Senhor. O seu proceder, o seu caminhar diário, seja, como diz o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo mais à frente, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus. Porque eu sei que Ele me amou ao ponto de se entregar a si próprio por mim. A minha vida, o meu viver é Cristo. Querido, você está entendendo? O que está sendo ministrado aqui nessa manhã é uma chave espiritual. Existem certas coisas que nós conhecemos na palavra, mas às vezes nós ainda não experimentamos na nossa vida. Existem certas coisas que nós cremos na palavra, mas ainda não rompemos, não avançamos. E não tem segredo, a mesma coisa que os apóstolos faziam mais para frente, logo no próximo capítulo. Há uma situação aqui, não vou me estender nela, mas há uma situação dentro da igreja, uma necessidade que se levanta. E essa necessidade precisava de uma direção, de um encaminhamento, ser suprida. E aí então, essa necessidade é jogada nas mãos dos apóstolos, que eram os líderes da igreja. As pessoas olhavam para os apóstolos como com o mesmo encargo de autoridade na terra que eles tinham em Jesus Cristo, né? E aí os apóstolos disseram, não, isso daqui não é nossa prioridade. Isso daqui é uma coisa que a própria igreja pode, não só pode, como deve cuidar dessa necessidade. Nós vamos cumprir o nosso propósito, o nosso papel como apóstolos. Nós vamos continuar nos dedicando à oração, à palavra, porque isso é nossa ferramenta de ministério, é nossa ferramenta de trabalho missional, né? Não podemos parar. É isso que nos sustenta, no encargo que temos recebido da parte do Senhor, né? Em Cristo Jesus. E vocês que têm buscado a vontade de Deus, estão capacitados pelo Espírito Santo para fazer o que tem que ser feito. Então nós vamos cumprir o nosso papel e dar a direção, ensinar vocês como fazer, e vocês farão. E isso trouxe crescimento.
nos dois sentidos. Da parte dos apóstolos, porque eles não perderam o foco naquilo que era prioridade, para continuarem a crescer em autoridade. Queridos, nós estamos falando, nesses primeiros capítulos, quando a igreja ela ainda está com a sua atuação restrita a 2 estados, tendo uma cidade como seu epicentro, que é Jerusalém, e basicamente 2 estados, Judeia e Samaria. Mas daqui a pouco, a igreja vai explodir para o mundo. E estes homens de Deus iriam caminhar por este mundo, levando o evangelho de Jesus. E eles não podiam estar fora do foco, ocupados com as coisas que não eram aquilo que Jesus tinha colocado nas mãos deles. Mas por outro lado também foi importante, porque a igreja também cresceu. Porque aquilo que antes eles não sabiam como fazer, eles não sabiam como lidar para cuidarem uns dos outros, agora eles aprenderam. E agora eles estavam sabendo cuidar melhor uns dos outros. E sabendo cuidar melhor uns dos outros, a igreja também cresceu em autoridade, fazendo uns pelos outros obras de amor. Crescer em amor. A nossa igreja tem um versículo que é base na missão, no ministério dela, que é Efésios capítulo 4, verso 15. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguir a verdade e o amor, dentro e fora. É isso que traz a autoridade, para crescermos em Cristo. Crescer em Cristo. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos observar como um aspecto mais básico aqui, fundamental do que está por trás disso daqui. É por isso, meus irmãos, que aí a gente entendendo essas chaves espirituais, quando nós vamos olhar a narrativa novamente dessa passagem aqui, nós vamos entender tudo que está por trás disso daqui. A começar pelo que nós ministramos na semana passada. Quando nós estávamos falando, baseado no final do capítulo 4, sobre uma igreja avivada. Uma igreja que orava. Uma igreja que realmente buscava viver na presença de Deus. Uma igreja que realmente estava decidida a crescer no amor de Jesus uns pelos outros. Uma igreja que se enxergava como um todo e não como um monte de gente como pontas soltas. E Deus operando coisas por meio da vida de Pedro, de João e por extensão por todo o restante da igreja. E aí o capítulo 4 termina com um testemunho mostrando que às vezes certas coisas aconteciam na vida da igreja em conjunto. Irmãos se uniam e se mobilizavam para realizarem as obras de Deus. Mas também de vez em quando o Espírito Santo tocava nos corações de pessoas individualmente, como tocou no coração de José, que era chamado de Barnabé. E tocado pelo Espírito Santo, Barnabé, que ele tinha umas posses de heranças de família, estava com a vida feita, vamos dizer assim, né? Ele decidiu abrir mão dos seus bens e se libertar da prisão, enxergando como uma prisão, né? O ter que administrar os seus bens, as suas posses, porque ele queria mais, ele queria viver a vontade de Deus, ir além. Ele então vendeu a sua propriedade, pegou o dinheiro da propriedade e de coração, ele colocou aos pés dos apóstolos: olha, eu estou consagrando como oferta de amor, eu estou consagrando para a rede do amor, estou consagrando aqui essa oferta para missões. Deus tocou no meu coração, esse daqui é todo o dinheiro da propriedade. E aquilo virou um testemunho, gerou um quebrantamento no meio da igreja, uma coisa linda. E aí então José Barnabé, ele decidiu então dedicar a sua vida, agora não ficar administrando bens. Ainda que ele seguia o Senhor Jesus, não tinha nada de errado com a vida dele, mas ele queria mais. Algo queimava no coração dele de ir além. E aí então ele sai para seguir o ministério missionário, junto com o apóstolo Paulo, junto com Pedro, junto com outras pessoas também.
E aquilo comoveu o coração das pessoas. E é aí que a gente entra no capítulo 5. Porque acontece um fato isolado aqui, que é de um casal da igreja, ali, Ananias e Safira, né? Que viram e ficaram tocados com atos de amor, como o de José, com atos de generosidade lindos. Como é possível uma pessoa oferecer o seu carro, o outro vender o terreno, o outro abrir mão dos seus móveis, o outro repartir a sua despensa para ajudar alguém que estava precisando mais do que ele? Eles ficaram encantados, só que pelas motivações erradas. Eles ficaram encantados com aquilo, mas ficaram encantados com a exposição, com a fama. Com certeza que o testemunho de José, vou falar Barnabé aqui, com certeza que o testemunho de Barnabé estava encantando muita gente, estava inspirando muita gente. Aquilo deve ter gerado um quebrantamento no coração de muitas pessoas, que vendo o que Barnabé fez, perderam o medo de também ofertar, de também abençoar o próximo, de também servir as pessoas sem receio. Será que vai faltar? E viram que Barnabé não tinha essa preocupação, Deus ia sustentá-lo. E mais pessoas começaram a arrumar coragem para fazer a mesma coisa. Aí tinha um casal dentro da igreja que viu aquilo e falou: poxa, nós queremos seguir também. Nós queremos esses 15 minutos de fama também, que Barnabé e outras pessoas dentro da igreja estão tendo. E aí então eles fizeram um combinadinho entre eles, que é uma coisa que infelizmente até hoje tem muita gente que faz, né? Se ninguém ficar sabendo, não tem problema. E isso daqui é algo, é um testemunho, é um exemplo chave disso. Gente, nós temos que ter temor até quando nós fazemos coisas que ninguém sabe. Porque ainda que ninguém na terra sabe, o mais importante a gente tem que se lembrar que sabe, que é Jesus Cristo. Ele sabe de tudo que se passa. A palavra de Deus diz que a palavra nem nos chegou à boca e o Senhor já conhece. Quando ela ainda estava na nossa cabeça sendo processada. Ele já sabe. Não adianta fazer coisas escondidas das pessoas. É uma infantilidade, é uma ingenuidade fazer isso. Eu não me corrijo de infantilidade, mas é uma ingenuidade fazer isso. É uma imaturidade fazer coisas às ocultas, achando que se ninguém ficar sabendo, não dá nada. A gente fala muito isso hoje, dá nada. Existe um livro mais para frente que eu gosto demais da mensagem dele, que é a carta de Pedro, as 2 cartas de Pedro, e que é falado muito isso. O apóstolo Pedro, dirigido pelo Espírito Santo, para dizer: meus irmãos, no seu trabalho, nos seus deveres em casa, ou qualquer outra coisa que você estiver fazendo, coloca todo o seu coração, faz caprichado, como ao Senhor, e não como a homens. Ainda que você não receba aplauso de ninguém, porque você está fazendo um bom trabalho. Ainda que ninguém venha colocar uma plaquinha com o seu nome, olhem aqui para essa pessoa, monte um palquinho para você subir, olha como essa pessoa está caprichando, se dedicando, se esforçando. Ainda que ninguém te aplauda, mas você pode ter certeza, Deus está vendo, e Ele sabe recompensar melhor do que qualquer pessoa na face da terra. Descansa nisso. Trabalhe, capricha, faz o seu melhor, coloque todo o seu coração por causa do Senhor e não por causa dos homens. Mas pastor, eu tenho uma professora que é ruim demais, pastor, não tem como me esforçar naquela aula dela. Querido, querida, não é a tua professora que está se formando, é você. Se você fica se desculpando em cima das falhas dos teus professores, que são seres humanos, o prejudicado não vai ser o teu professor. Talvez ele seja. Se alguém tiver uma atitude ruim de querer queimar o professor por causa das dificuldades que ele tiver, mas o maior prejudicado é você. Quem é o estudante na história? É o professor ou sou eu? É o estudante. Estudar é correr atrás do conhecimento. Não é ficar sentado esperando que alguém bote conhecimento dentro da minha cabeça. Tem muita gente que estuda dessa forma hoje em dia.
Senta e acha que o professor tem a obrigação de virar um palhaço de circo e se virar para enfiar conhecimento da tua cabeça até quando você não quer aprender. Não é assim que funciona. Quem cresce em conhecimento é o estudante. Assim como o trabalhador. Não é porque você tem um bom chefe ou um mau chefe, que é gente boa. Qual que é a função do chefe? A função do chefe é cuidar de mim. Não, senhor, querido. A função do chefe é te dar a direção que você precisa para você realizar bem o seu trabalho. Se ele é gente boa, se ele não é, o problema é dele. Ora por ele, entrega a vida dele nas mãos de Deus. O teu compromisso é fazer o teu melhor no teu trabalho. Você está entendendo? Fazer como ao Senhor. E por que eu estou falando isso, queridos? Porque não foi esse o espírito que estava no coração de Ananias e Safira. Eles não estavam fazendo como ao Senhor. Eles queriam os 15 minutos de fama deles. Eles estavam vendo que a igreja de Cristo em Jerusalém estava bombando, como a gente fala. Estava tendo um mover do reino de Deus, pelo nome, pelo evangelho de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém, tremendo. E que haviam pessoas cheias do Espírito Santo, que estavam sendo instrumentos de Deus, para quebrantar corações ali naquele meio, naquela cidade. Aí Ananias e Safira crescem o olho. E aí o que eles resolvem? Vamos fazer o seguinte: nós vamos vender uma das nossas propriedades. Nós somos empresários, nós temos uma imobiliária. Isso é por minha conta, tá, gente? Não está na Bíblia isso não. Nós vamos vender uma das nossas propriedades, tá? Nós vamos vender por R$500 mil, tá? Um terreninho tranquilo, ali na Água Verde, de 300 metros quadrados, R$500 mil o terreninho. E aí nós vamos pegar esse dinheiro, a gente pega 250, vende por 500, pega 250, guarda, para a gente comprar a nossa casa na praia, lá em Santa Catarina, numa praia linda lá, na Jurerê Internacional. Jurerê aqui, né? Jurerê Internacional é o nosso sonho, o nosso projeto. Aí a gente já começa a guardar esse dinheirinho. E a gente zíper na boca dessa parte da história, leva 250 mil e fala que a gente vendeu baratinho porque a gente queria vender logo para abençoar os necessitados. Tá bom para você? Não, né, Vera? Nada bom. Nada bom. Mas foi o plano deles. Na cabeça do pecador, não tem como dar erro. Não é assim que a gente faz? Quando a nossa cabeça, quando o nosso coração não está no espírito, quando a gente está na alma, a gente faz os planos. Vou fazer assim, vou fazer assado e tal. Não tem como dar erro. Na minha cabeça está tudo certo. A gente só esqueceu de perguntar primeiro para o Espírito Santo. Queridos, é uma coisa, eu vou falar de igreja aqui, da nossa igreja, ok? Quando a gente, por exemplo, como comunidade de fé, dentre tantas coisas que nós fazemos para honrar e glorificar o nome do Senhor, uma delas é contribuir. Contribuir com nossos recursos mesmo. Existem irmãos que contribuem com leite, existem irmãos que contribuem com margarina, existem irmãos que contribuem com móveis, com botijão de gás. Mas também existe uma outra parte das nossas contribuições que é fruto de quê? Do compromisso que cada um tem como membro desta igreja com o ministério da sua igreja. E é daí que vem o compromisso dos dízimos, entende? Tudo, nós estamos usando som, luz, internet, né? Funcionários, as contribuições da nossa igreja com a obra do reino de Deus em tantos lugares. Vem de onde isso? Dos dízimos. Dízimos de quem? De quem é membro da igreja, de quem congrega nesta igreja, de quem esta é a minha igreja. Eu faço parte deste ministério. E dentre tantas formas como eu faço parte, está aqui: honro ao Senhor a minha contribuição por meio do dízimo para o sustento do ministério da minha igreja. Esses são os dízimos. Mas daí também vem o que a Bíblia nos ensina, além dos dízimos, as ofertas. As ofertas, elas são generosas, elas são voluntárias.
Não existe oferta forçada, assim como não existe amor forçado. Entende? A palavra de Deus vai dizer na carta aos Coríntios que quem oferta deve ofertar com alegria. Então, se chegar alguém e pedir para você uma oferta e você não tiver a fim de dar, ou não dê para não ser falso, ou vai orar para o Espírito Santo mudar o teu coração. Dessa má vontade de querer ofertar, alegria de ofertar. Ofertar de bom coração. Está difícil. Não seria o melhor momento para eu ofertar, mas eu vou fazer porque eu confio em Deus e eu quero semear. Quero abençoar famílias, quero abençoar pessoas, quero abençoar a obra em outro lugar, outro alvo especificamente. Como a gente tem aqui, nós encorajamos o nosso povo, né? Oferte pensando nos necessitados. Existe um número cada vez maior de famílias necessitadas pelo desemprego, por um monte de coisa, né? Oferte para contribuir com a obra missionária aqui no Paraná, pelo restante do Brasil, em outros países do mundo, né? Outros projetos além dos recursos, do suporte do dia a dia da nossa igreja, né? Como o nosso projeto que nós temos de fazer uma construção aqui regular, enfim. E no meio das ofertas, elas são voluntárias. Assim como o dízimo também. Ninguém é forçado a dizimar. Devolve o dízimo porque crê, porque entende. Ninguém aqui é perseguido. Eu tenho certeza, porque eu sou pastor dessa igreja, eu nunca fiz isso, né? Ninguém aqui foi perseguido porque não dizimou. Você dizima porque você tem um compromisso com Deus e não com o pastor, né? Nós vivemos pela nova aliança, pela graça de Deus e não pela lei. Você vai ser excomungado, você vai para o tronco, porque você fala. Não, é você com Deus, sou eu com Deus. Sobre ser fiel no dízimo ou não, entende? Agora as ofertas é algo que eu faço de coração. Ninguém me cobrou, ninguém me constrangeu, ninguém me forçou a nada. Nem Ananias e Safira, gente. Eles viram um exemplo lindo de Barnabé e de outras pessoas, mas eles não admiraram aquele exemplo. Eles não se inspiraram naquele exemplo. Sabe o que eles fizeram? Eles cobiçaram aquele exemplo. E cobiça é pecado. Cobiça é quando você quer estar no lugar daquela pessoa. Cobiça é quando você deseja, é quando qualquer pessoa deseja. Você não, em nome de Jesus, tá? Me corrijo aqui. Você não cobiça nada. Cobiça é quando alguém deseja o que é daquela pessoa. Desejar o marido daquela pessoa. Desejar a casa daquela pessoa. Sei lá, sabe, qualquer coisa daquela pessoa. O lugar no emprego daquela pessoa, sabe? O mundo vai dizer que cobiça é admirável, né? Ah, você quer o meu lugar? Aplausos. Você é ambicioso. É gente assim que eu quero. O mundo gosta de gente cobiçosa. Porque gente cobiçosa está disposta a passar por cima dos outros, a mentir, a enganar, só para se projetar, só para crescer. Porque o crescimento dessa pessoa ambiciosa gera lucro. Olha por que o mundo jaz no maligno, gente. O mundo aplaude, aprova e encoraja coisas que destroem relacionamentos. Mas não tem problema se o relacionamento for destruído, desde que o lucro continue sendo gerado. É uma coisa do inferno mesmo, né? Em nome de Jesus, aqui não tem ninguém que é escravo de mamon, que deixa que a sua cabeça seja modelada por essas ideias absurdas, perversas desse mundo, que fala coisas as mais terríveis, mas com um ar assim de que não, o mundo é assim, todo mundo faz, a gente tem que se contextualizar. Não se conforme com este mundo. Não se conforme. O que o mundo precisa não é de mais um seguindo esse fluxo do mal. O que o mundo precisa é de gente que levanta e fala, isso está errado e eu não vou me envolver com isso. A luz brilha com pessoas que falam, olha, isso daqui é pecado, isso daqui é falta de respeito, isso daqui é falta de educação, e eu não me conformo com isso e eu não vou entrar nisso. Mas Ananias e Safira cobiçaram. E aí então eles quiseram imitar.
E aí, queridos, acontece com eles, né? Eu vou encurtar essa parte aqui da história. Acontece com eles uma coisa que é assustadora e triste. Não é uma coisa para a gente aplaudir. O pecado entrou no meio da igreja. Sabe por quê? Porque o texto ele é encurtado. Mas provavelmente já tinha gente dentro da igreja que já estava também aplaudindo Ananias e Safira. Oh, como eles são generosos. Nossa, como eles são bonzinhos. São cheios do Espírito Santo. São uma bênção. O irmão Ananias e a irmã Safira são uma bênção na igreja. Amam o próximo, que é uma coisa. Vejo Jesus neles. Né? Só por causa de grana. Só por causa de dinheiro. Ainda que a gente use dinheiro, gente. Não tem como, gente. Tudo vai dinheiro nesse mundo. Infelizmente. A não ser que você queira viver sem roupa, numa ilha, tomando água de coco e comendo folha. A única maneira de você não precisar de dinheiro. Entende? Em qualquer coisa que a gente faz, vai dinheiro. Mas o dinheiro não pode mandar na gente. A gente que tem que mandar nele, na autoridade do nome de Jesus. Aí sabe o que acontece, meus irmãos? O que acontece é que o mesmo poder que fazia com que Pedro e os demais apóstolos, cheios do Espírito Santo, curassem os enfermos, libertassem pessoas de influências malignas, demoníacas, ressuscitassem mortos, foi também o poder que determinou que espíritos malignos levassem a vida de Ananias e Safira. Por quê? Porque no fundo, Ananias e Safira já saíram para a igreja mortos. E lembra-se que eu falei desde o começo? A gente precisa se prender um pouco menos nos fatos que aconteceram aqui e observar mais o que está por trás do que aconteceu aqui. O como e o porquê isso aconteceu. Deus decidiu, para manter a pureza da mensagem do Evangelho na igreja dele, que estava começando nesse tempo aqui, que esse tipo de imundícia aqui não ia acontecer dentro da igreja dele. E Ananias e Safira morreram, não foi porque Deus matou eles, foi porque Deus entregou eles para a vida que eles escolheram viver. Eles já estavam mortos espiritualmente por causa da cobiça, da ganância, de querer usar a igreja para ser o palco para se projetarem. E infelizmente, queridos, sempre vai ter esse tipo de comportamento no meio da igreja. Tá ok? No meio da igreja sempre vai ter gente que gosta de palco. No meio da igreja sempre vai ter gente que é apaixonada por um microfone, que o seu plano de vida é ter um microfone para poder ter os seus momentos, sabe? Enfim, mas por quê? Por causa do coração que quer viver Jesus para a glória. Não. É ambição pessoal. É desejo pessoal. É vaidade. É cobiça. Com as intenções erradas. Porque aqui no nosso meio, queridos, até mesmo eu que estou aqui em cima com esse microfone na mão, mas aqui todos nós estamos nivelados no mesmo patamar. Como filhos e filhas de Deus, amados por Ele, mas que fomos aceitos por Deus como seus filhos e adotados por Ele, pela graça de Jesus Cristo. Só tem uma pessoa que se destaca aqui no nosso meio, que é a pessoa do Senhor Jesus. E Jesus decidiu, neste momento aqui, intervir de uma maneira que não é comum. Obrigado, Jesus. Graças a Deus que foi só aqui que isso aconteceu. Apesar que eu vou falar para vocês que eu já soube de situações onde isso aconteceu. Outros fatos, bem recentes, onde coisas semelhantes assim aconteceu. Sabe? Mas não vou me estender nisso aqui agora, mas eu conheço histórias nesse sentido também. Mas quer dizer que é regra? Não, não é. Deus tem uma maneira de trabalhar na vida de cada pessoa. E por causa de todo esse contexto, nós ainda estamos no capítulo 5. A igreja acabou de nascer. Deus decidiu permitir que uma intervenção extrema, radical acontecesse no meio da igreja. Para mostrar, pela boca de Pedro,
que Deus fez foi duas coisas através de Pedro. Foi derramar sobre Pedro um espírito profético e revelar a Pedro, sem ninguém falar para ele, porque era um combinadinho só entre Ananias e Safira, que eles iam dar 250 como se fosse 500, que eles iam dar 50% como se fosse 100% da oferta da venda do terreno lá na Água Verde. E o Espírito Santo revelou para Ananias e Safira, para mostrar para eles e para toda a igreja. Não é verdade que o texto fala que diante disso, um grande temor de Deus tomou conta da igreja. Temor significa, queridos, reverência. Temor significa um grande respeito. Não ofenda a Deus como se você pudesse enganá-lo. Não desrespeite a Deus como se você pudesse jogar com Ele. Enrolar a Deus. Não se pode enrolar a Deus. Não se pode enganar a Deus. E como eles já estavam mortos espiritualmente por entrarem com um espírito que não era o de Jesus dentro da igreja, Deus então permitiu que os demônios levassem, o espírito de morte levasse a vida deles também, né? E caíram ali durinhos, primeiro ele, depois ela. Por quê? Porque eles estavam reunidos no templo, as duas asas da igreja, né? Começa na casa, a igreja no dia a dia, e se reúne no templo, no pórtico de Salomão, mesmo lugar onde o aleijado foi curado recentemente. Recentemente aqui na Bíblia, né? 2000 anos atrás, né? E eles estavam reunidos ali, e tinham as contribuições também. Tinham as contribuições, né? E o Espírito mostrou, querido, eu vou mostrar uma coisa para você, o Espírito Santo não pode ser enganado. Ele sonda corações e mentes. Você nunca leu a Bíblia, Ananias, Safira? A palavra nem chegou à boca e o Pai já conhece ela. O Espírito Santo já sabe o que está passando pela tua cabeça antes de você decidir o que vai fazer. Você não pode enganar. Você não tentou enganar homens, porque homens você pode enganar. Eu já fui enrolado como pastor, gente. Já aconteceu isso comigo algumas vezes. Onde por alguma razão Deus não me revelou. E depois descobrir coisas, sabe? Que aí, a gente trata, lida, encaminha, segue em frente. Mas existem vezes onde pessoas cheias do Espírito Santo recebem claramente. Nós precisamos continuar crendo nisso, meus irmãos. Não pare de crer nisso. O Espírito revela. O Espírito mostra. Seja uma pessoa espiritual. Não duvide dos sinais, da direção do Espírito Santo, porque talvez Ele esteja querendo usar você ou a mim para cuidarmos do corpo, uns dos outros, como família de Deus. E aí a gente fica pensando, mas eu vou chegar como quem está se metendo na vida de outra pessoa. É claro, porque aquele irmão é corpo de Cristo junto com você, a vida dele é problema teu também. É lógico que nenhum de nós chega um para o outro dando carteirada. Vim aqui, dar de dedo na sua cara para falar que você está errado, que você está fazendo. Não. O próprio texto base da nossa igreja que eu falei, ele fala claramente, em amor. Porque ainda que a gente fale a língua dos homens e dos anjos, que a gente se sacrifique, que a gente dê tudo pelos pobres, enfim, se não tiver amor, não terá valor, não terá efeito, não glorifica a Deus. Entende? E aí então há essa intervenção aqui. Era templo, era igreja. Então conforme o hábito do templo, primeiro entravam os homens. Sociedade machista, né? Naquela época ainda. E eles faziam conforme era o lá. Primeiro entravam os homens. Os primeiros momentos de adoração envolviam os homens. E depois tinha um momento onde as mulheres entravam. Homens e mulheres não adoravam no templo juntos. Ok? Aí depois vinham as mulheres. E é por isso que está aqui dizendo, né? Que primeiro entrou Ananias, sem a sua esposa. E eles não se comunicaram. E depois veio Safira. E aconteceu a mesma coisa. Disciplina, zelo do Senhor. Não contra eles somente, mas em relação à sua igreja. Para ensinar, para mostrar quão grande é o Deus, o Salvador desta igreja. Por que Pedro recebeu essa revelação do Espírito Santo?
Porque ele era o queridinho de Jesus. Porque ele era o cara mais legal, crente que tinha na época. Então Jesus falou, não, esse daqui é o mais gente boa. Então eu vou derramar todo o meu poder na pessoa dele. Não, queridos. Pedro nunca deixou de ser um homem simples, trabalhador, braçal, pescador do norte. Essa era a história dele. Nesse sentido que eu estou falando. Essa era a bagagem, a formação dele. Mas o que tinha de diferente na vida de Pedro era a autoridade. A autoridade fruto de alguém que crê. E crê de verdade. Não crê com dúvida, não. Não crê oscilando, não. Fruto de alguém que ora. Que tem uma vida na presença. Fruto de alguém que está decidido que a vontade de Deus é a sua vontade. É a sua busca. Fruto de alguém que tem o desejo de ser cheio da presença, de conhecer a Jesus profundamente, intimamente, de ter liberdade, de ter intimidade com o Espírito Santo. Alguém que deseja fazer as obras de Deus, como também foi ministrado aqui, a partir da casa e em qualquer lugar por onde o Senhor o direcionar. Para meus irmãos, usar o testemunho de Pedro, e era isso que lhe dava autoridade, tá? E dizer a você, meu irmão e minha irmã, não existe nada que te diferencia de Pedro, tá? Nada que te diferencia de Pedro. Tem gente que às vezes fala, se eu fosse um desses 12 aqui, eu seria outra pessoa. Isso não é verdade, queridos. Sabe por quê? Porque aqui, no versículo 3, quando Pedro está repreendendo a Ananias, e ele fala, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Você está vendo? Satanás já estava morto. Ele já estava sendo agente do capeta, e não de Deus, aqui dentro da igreja, para que você mentisse ao Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que foi falado aqui. O mesmo Espírito Santo que revelou a Pedro a verdade sobre o que estava acontecendo. O mesmo Espírito Santo que operou aqui curas, milagres, ressurreição, libertação de pessoas endemoniadas. É o Espírito Santo que está em você e em mim. O mesmo. O mesmo Espírito Santo que deu força para Sansão. É o que habita o seu coração, se você é de Jesus. O mesmo Espírito Santo que revestiu Moisés para dirigir o povo de Israel a ser liberto do Egito, é o que habita o seu coração, se você é de Jesus. O mesmo Espírito Santo que ungiu Davi para ser o valente e o rei que governava toda uma nação segundo o coração de Deus, é o Espírito que habita em você. Olha só, espírito de ousadia, espírito de coragem, espírito de força, espírito de valentia, espírito de fé. O mesmo Espírito que fez com que Elias orasse, descer fogo do céu e fazer água pegar fogo, é o Espírito que habita o seu coração. O que é necessário, queridos, é que esse Espírito seja ativado dentro de cada um de nós. O que é necessário e o que é o exemplo que está por trás disso daqui, é que nós não viveremos aqui, nós não viveremos na rua aquilo que a gente não vive no nosso quarto. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se algo não acontece no nosso quarto, não vai acontecer na rua, não vai acontecer no templo. As coisas primeiro têm que ser realizadas aqui dentro. Jesus ocupar cada cantinho do nosso coração. Jesus trabalhar, arrumar a casa, transformar as nossas vidas segundo o coração dele, segundo a imagem dele, segundo o querer dele, para que ele diga, eu tenho liberdade na vida desse homem. Eu conheço essa mulher. Eu tenho liberdade para me manifestar na vida dessa pessoa. Ela não é uma crente que duvida.
Ela não é uma pessoa que busca, mas que também faz muitas coisas do seu jeito. Ela é uma pessoa que realmente, quando eu me vejo ali. Eu tenho liberdade naquela vida. É uma pessoa que quando as pessoas ao redor olham, elas veem Cristo e não um homem, uma mulher tentando crescer pelo seu esforço próprio. O mesmo. Não duvide, meu irmão. Não duvide, minha irmã, que através de você, a mesma autoridade que vem do mesmo nome, Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Salvador do mundo, que governa toda a história, que governa todo o mundo espiritual e também governa todo o mundo terreno, material, que você carrega Ele na tua vida, então viva segundo Jesus. O mesmo Espírito que é santo, que é doce, que é poderoso, que sopra como vento, que leva a sua vida para além da linha do natural, tira você da linha do natural, para você verdadeiramente viver o sobrenatural. Alguém que entende, o sobrenatural é normal, eu tenho um Deus que é o Deus do impossível, aleluias. Não tem motivos para eu duvidar de que qualquer coisa pode acontecer, porque o meu Rei, o meu Salvador assim o disse: tudo é possível ao que crê. Por isso que a Bíblia diz, queridos, no Antigo e no Novo Testamento, mas o justo viverá pela fé. Fé no Filho de Deus. Deseje, meu irmão, deseje, minha irmã, crescer em fé. Crer nas coisas que você ainda não está acostumado a crer. Comece a olhar para a sua vida. Onde que são as áreas vulneráveis, onde você arrisca, às vezes, não confiar 100% em Jesus. Coloca isso como um alvo na tua vida. Eu vou começar a agir diferente. Eu vou orar e vou confiar mesmo. Sei lá, vai bater um medinho? Vai bater, querido, vai bater. Moisés, diante daquele monte de água na frente dele, achou que o negócio ia falhar naquela hora ali. Mas Deus deu uma palavra para ele e falou: vamos, estenda essa mão aí, cara. O que você está parado aí? Uma pessoa que crê, mas que não estende a mão. A pessoa que crê, ela faz algo. Não é a pessoa que crê: Deus, eu creio em Ti, faz tudo acontecer, porque eu tenho certeza que o Senhor pode fazer. E quando eu ver tudo acontecendo, aí eu atravessarei. Não é assim que se vive pela fé, queridão. Não é assim. A palavra de Deus tem as promessas. E tudo que você vai ter é uma promessa. Você vai guardar essa promessa no seu coração e você vai viver como quem confia nessa promessa. E seja fiel ao Deus que te dá a promessa. E você vai ver, depois que você se mover. Viver em fé, queridos, é isso. É dar o passo sabendo que o chão aparecerá depois que o passo for dado, se for necessário. Só que para nós termos a fé certa, porque fé todo mundo tem, né? Mas para nós crermos da maneira certa e na coisa certa, nós precisamos nos alimentar. E era por causa disso que eles tinham autoridade. Porque eles tinham uma fé que tinha um fundamento na verdade da palavra de Deus. Não adianta dizer para Deus: eu tenho fé, Deus, que mesmo sem vontade de trabalhar, o Senhor pode fazer eu ganhar um aumento na minha empresa. E se eu for promovido na empresa onde eu trabalho, eu vou trabalhar como eu nunca trabalhei. Pô, queridão, você está de brincadeira, né? Que fé é essa? Isso não é fé. Tudo acontecendo ali na tua frente, tudo resolvido, tudo lindo, maravilhoso, aí depois o bonitão entra. Como eu creio. Não é assim que funciona a vida pela fé. Conhecer a vontade de Deus. Se mover. Não, Deus falou que é assim que eu tenho que viver. Ainda que não pareça, ainda que eu corra riscos neste mundo, por causa de fazer o que Deus falou para fazer, eu não vou deixar de crer. Isso é viver pela fé. Meu irmão, minha irmã, então entenda o seguinte: que ninguém que vive pela fé fica parado, tá? Não se vive pela fé parado esperando as coisas acontecerem.
Então, se você tem orado dizendo a Deus, Deus, eu creio, então faz, mas você não faz o que Deus já disse para você fazer, já te ensinou a fazer, não espere que Deus seja fiel com você. Isso é viver pela fé. Fazer aquilo que o Senhor mandou fazer, ainda que não pareça, ainda que demore, ainda que você vai ver os resultados da sua oração, mas de um jeito que você nunca imaginou. Eu já vivi isso algumas vezes. Algumas vezes. Ver Deus responder as minhas orações, mas não responder do jeito que eu estava esperando que Ele ia responder. Mas não fazendo o que eu queria que Ele fizesse. E aí, será que eu serei capaz de agradecer, de me alegrar nele, se Ele fizer de um jeito totalmente diferente do que eu esperava, do que eu imaginava? Eu continuarei, eu terei fé suficiente para dizer, obrigado, Jesus. O Senhor fez tudo diferente do que eu imaginava, do que eu esperava. Mas obrigado, o Senhor fez. O Senhor atendeu, o Senhor respondeu. Meus irmãos, eu quero encerrar essa palavra ressaltando que uma das coisas que é chave aqui, nós precisamos nos revestir do poder de Deus. Efésios capítulo 6 vai dizer que nós devemos nos revestir da armadura de Deus para a gente estar preparado para não cair nas ciladas do diabo, do inimigo, né? Das nossas vidas. Nós precisamos conhecer tanto as Escrituras quanto o poder de Deus. É o que Jesus fala em Mateus capítulo 22. Olha só, palavra e poder. Como o Espírito Santo fala pelo apóstolo Paulo também. Palavra e poder. Não queira crescer somente em palavra, querido, porque senão você vai viver uma vida de teoria. Você vai ser uma pessoa que sabe muito, mas vive pouco. E isso não te dá autoridade para você viver na presença de Deus, viver a vontade de Deus. Assim como também é uma armadilha você querer poder, se encher do poder de Deus, mas não ter alimento na alma, que seja a palavra de Deus, que direciona a sua alma, alinhado com a mente e com o coração do Senhor Jesus, porque senão você vai ser uma pessoa cheia de poder e que vai fazer um monte de bobagem, que Deus não queria que você fizesse. Nós precisamos nos revestir do poder de Deus. Mas também nós precisamos entender que não é o poder que vem primeiro. Primeiro nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter intimidade. Nós precisamos ter consagração de vida. Nós precisamos ter fidelidade. Um louvor que foi ministrado aqui nessa manhã. E quando eu estava louvando aqui com os irmãos, rompendo em fé, eu falei, Jesus, obrigado. Deus faz muito isso aqui no nosso meio. De sem combinar, colocar louvores que são a tampa com o que vai ser ministrado ao longo do culto aqui. E como esse louvor é precioso para nós nessa manhã, meus irmãos, à luz de tudo isso que a gente está sendo ministrado aqui. Deseje romper em fé. Deseje ir além de onde você já foi em fé. Crer naquilo que você não estava acostumado a crer. Arriscar, confiar. Mas arriscar, pastor, não é aí um negócio meio incerto? Não. Porque quem tem fé com fundamento em intimidade, em verdade de Deus, é uma fé que é certa. É o que vai dizer Malaquias capítulo 3, faça prova. É o que a palavra de Deus diz, provai e vede. Creia e comprove que o Senhor é bom. É isso que Ele espera. Você pode ter certeza que aquilo que você experimentar no teu quarto, o Senhor vai fazer através da tua vida em qualquer outro lugar também. Amém? Você pode fechar os seus olhos.